Fala galera do Essência, beleza? Aqui quem fala é o professor Bruno de Matemática e hoje a gente vai ter a aula 6 sobre razão, proporção e porcentagem. Para começar, a gente vai entender o que é razão, tá? Então quando a gente fala de razão e o exercício pede por acaso, determine a razão entre tal coisa e tal coisa. O que você vai ter que fazer? Simples. Determine a razão entre A e B. A razão é simplesmente você dividir o valor de A pelo valor de B. Mas toma cuidado com a ordem. Se ele falar por acaso, determine a razão de B por A, eu tenho que dividir B por A. Então a ordem que ele fala para você calcular a razão é a ordem onde você coloca os valores numéricos. Então a razão entre A e B é A dividido por B. Se fosse a razão entre B e A, seria B dividido por A. Então aqui a gente vai dar um exemplo bem simples só de como calcular a razão entre dois valores que ele pede no exercício. Exemplo, determine a razão entre a área e o perímetro do quadrado a seguir. Aqui a gente tem um quadrado 3×3, certo? Daqui a pouco nos vídeos à frente aí, a gente vai ver a geometria plana, a gente vai aprender área, perímetro, mas aqui é bem simples, dá pra gente fazer, ó. Quadrado 3×3, calculando a área, 3 vezes 3, a área é 9. O perímetro é a soma dos lados, então 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 3 vezes 4, que é 12. Se ele pede pra gente calcular a razão entre a área e o perímetro, eu divido o valor da área pelo valor do perímetro, 9 dividido por 12. Normalmente a gente deixa a razão em fração mesmo, tá? A não ser que dê para dividir, fazer a conta certinha, dar um número redondinho, tá? Então 9 dividido por 12 fica dividido por 3 em cima e embaixo, simplifica a fração, a razão é 3/4. Beleza? Galera, então depois a gente vê o que é razão, a gente vai ver o que é proporção, tá? Então proporção nada mais é que a igualdade de duas ou mais razões. Então a gente viu que razão é a divisão entre um número e outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a razão de A para B, aqui eu tenho a razão de C para D. E aí é a igualdade entre as duas. Normalmente a gente trabalha com o quê? Com uma propriedade que é muito importante para calcular alguns valores que a gente precisa, né? Por exemplo, se eu tenho que a igualdade aqui das duas razões A sobre B é igual a C sobre D, a propriedade da multiplicação em cruz, que é a que todo mundo mais conhece, então A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Ok? Então eu dei um exemplo aqui, ó. Se eu tenho a razão 4 para 6, 4 dividido por 6 é igual a x sobre 9, a gente multiplica em cruz aqui, 6 vezes x, 6x, 4 vezes 9 dá 36, 6x é igual a 36, 6 está multiplicando, passa dividindo, então o x é 36 dividido por 6, o x tem que ser 6, ok? Então na próxima lousa que a gente for ver, a gente vai ver que a gente usa normalmente essa coisa de proporção, todo mundo conhece, que é a regra de 3. A gente vai ver, antes da regra de 3, o que são variáveis diretamente proporcionais, o que são variáveis inversamente proporcionais, ok? Galera, então vamos lá, ó. Antes da gente entrar na nossa famosa regra de 3, vocês precisam entender uma coisa. Existe uma diferença entre grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. E isso é muito importante, porque quando a gente pensa na regra de 3, a gente já vai lá atacando, multiplicar em cruz, né? Mas tem que tomar um cuidado. Antes de fazer a regra de 3, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tem que ver se as grandezas são diretamente ou são inversamente. Então, para entender essa diferença, a gente tem aqui dois exemplos que mostram bem claramente essa diferença. Olha aqui, ó. O primeiro exemplo vai ser são grandezas diretamente proporcionais. Então eu tenho um exemplo de uma receita aqui. Quem aí em casa nunca cozinhou, tipo eu? Mas vamos lá. Ó, numa receita usa-se 2 ovos e 300 gramas de farinha. Peguei aqui valores aleatórios, tá? Quantas gramas de farinha eu usaria em caso de 3 ovos? Para 3 ovos. Vamos supor que eu abro a geladeira lá, eu sei que eu tenho que usar 2 ovos, mas tem 3, vou deixar um ovo sozinho lá? Coitado. Vou usar esse terceiro ovo também, só que o que acontece? Numa receita, se eu uso mais ovos, eu vou ter que colocar mais farinha. Então, ovos e farinhas, nesse caso, são duas grandezas, tá? Que andam juntinhas, ou seja, se eu aumento o número de ovos, eu tenho que aumentar o número de farinhas. Se eu usasse menos ovos, eu ia usar menos farinha. Então, esse tipo de grandezas que a gente faz relação, onde uma aumenta e a outra aumenta, uma diminui e a outra diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, no exemplo do lado de cá, ó, um exemplo da mão de obra, a gente vai ter grandezas inversamente proporcionais. Um muro é construído em 30 dias por 10 trabalhadores. Supondo que 5 trabalhadores foram contratados, em quantos dias o muro seria construído?
O muro ele ia ser construído em 30 dias por 10 trabalhadores. Se eu contratei 5 trabalhadores, agora a gente tem um total de 15 trabalhadores. Mas pensa, se eu aumentei o número de trabalhadores, esse muro vai ser construído em menos dias. Então, trabalhadores e dias são grandezas inversamente proporcionais, pois eu aumentei o número de trabalhadores e o número de dias vai cair. Então, esse tipo de grandezas que a gente faz a relação onde eu aumento uma e a outra diminui, elas são grandezas inversamente proporcionais. A gente vê isso também na física, por exemplo, quando a gente fala de velocidade e tempo. Se eu tenho uma certa velocidade e eu aumento essa velocidade, o tempo de chegada diminui. Então vamos lá, galera. A gente vai agora então resolver os dois exercícios, tanto para grandezas inversamente proporcionais, quanto para grandezas diretamente proporcionais, tá? E para resolver esse exercício, a gente vai usar a nossa famosinha regra de 3. Então aqui, de novo, a gente tem aqui a receita, que é no caso anterior, do número de ovos e número de farinha. Então a gente tem, para 2 ovos, a gente usa 300 gramas de farinha. Quantas gramas de farinha eu vou usar? No caso, eu tenho 3 ovos. Então a gente vai montar aqui ovos. Quando eu tenho 2 ovos, eu uso 300 gramas de farinha. E quando eu tiver 3 ovos, quanto de farinha eu vou usar? Como na matemática tudo que a gente não sabe a gente chama de x. Quantas gramas de farinha eu vou usar, eu vou chamar de x. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer do jeito mais comum, que é aquela multiplicação em cruz, que é a propriedade das proporções, certo? Então 2 vezes x é 2x, 3 vezes 300, 900. Então 2x igual a 900, x é igual a 900 dividido por 2, então x é 450 gramas. Então, ou seja, caso eu use 3 ovos, eu vou precisar de 450 gramas de farinha. Entenda a resolução. Leva àquela questão que a gente fez a consideração das grandezas diretamente. Eu aumentei o número de ovos, o número de farinha também aumentou. De 2 ovos foram para 3 e 300 gramas foram para 450 gramas. Agora, no caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente tem de novo, o muro é construído em 30 dias por 10 trabalhadores, supondo que mais 5 trabalhadores foram contratados, em quantos dias o muro será construído? Então, eu tenho aqui o número de trabalhadores e o número de dias. Eu tenho 10 trabalhadores que constroem o muro em 30 dias. Se eu tiver 15 trabalhadores, lembrando que 15 aqui é 10 dos anteriores mais os 5 contratados, então eu tenho 15 trabalhadores, eu vou ter x dias. No caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente não vai multiplicar em cruz, a gente vai multiplicar em linha reta, tá? Então, importante, antes de você fazer qualquer regra de 3, veja se as grandezas são diretamente ou são inversamente. Diretamente a gente multiplica em cruz, e inversamente a gente multiplica em linha reta. Então a gente faz 15 vezes x, 15x, 10 vezes 30, 300. Então x é igual a 300 dividido por 15, então x vai ser 20. Então, ou seja, com 15 trabalhadores eu vou construir um muro em 20 dias. Então não esqueçam, regra de 3, não sai multiplicando em cruz loucamente. Lembra, olha, vê se é grandeza diretamente, se é grandeza inversamente, porque ou você multiplica em cruz ou você multiplica em linha reta, beleza? Galera, então, para encerrar essa aulinha, a gente vai falar agora de porcentagem. Porcentagem também é uma coisa que é bem comum no dia a dia, então não é difícil de entender. Então, primeiro, o que significa x%? X% nada mais que é, como o próprio nome diz, porcento. É uma fraçãozinha que você pega o valor sobre 100. Então, alguns exemplos aqui, 2%. 2 sobre 100, 27%, 27 sobre 100. E o que é importante saber, calcular a porcentagem de um número. Então, exemplos aqui, vou ensinar vocês a calcular a porcentagem de 2 modos. 17% de 250. Tem um modo mais tradicional de se calcular, que é 17% é 17 sobre 100. Essa palavrinha D para a gente vai ser multiplicação, então é 17 sobre 100 vezes 250. E aí 250, quando não tem ninguém no denominador, sempre 1, aquela coisa tradicional de fração. Multiplicação de fração, o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 17 vezes 250, 4.250. 100 vezes 1, 100. 4.250 dividido por 100, 42,5. Então, 17% de 250 é 42,5, tá? Outro jeito de calcular seria por regra de 3. 17% de 250, eu estou tirando 17% de um total. Esse 250 é meu total. Então, 250 é 100%, tá? Então, eu pego um número e porcentagem, minhas duas grandezas.
Porcentagem sempre é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Porque tudo que eu comparo com porcentagem, se eu aumento a porcentagem, eu aumento a outra grandeza. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Porcentagem é sempre multiplicar em cruz. Então, 250 é 100%, porque 250 é o meu total, e tudo que é total para mim é 100%. 17% é x. Multiplico em cruz, 100x igual a 250 vezes 17. 250 vezes 17, 4.250. O 100 está multiplicando. Passa dividindo e dá os mesmos 42,5. Tá? Então, existem dois jeitos de calcular a porcentagem. Ou do modo tradicional, usando fração, ou por regra de 3. E aí eu trago um probleminha aqui para a gente pensar e resolver na próxima lousa. Aqui, ó. Um tênis custa R$130. Então, são duas perguntas em uma só. Primeiro, qual é o preço do tênis com 12% de desconto? Tá? Então, a gente vai calcular o preço do tênis com uma porcentagem de desconto. E se o tênis com desconto for vendido a R$96, quantos por cento foi dado de desconto? Então, são duas perguntas diferentes que a gente vai resolver na próxima lousa. Então, vamos lá, galera. A gente vai aqui resolver o exercício que eu propus na lousa anterior, do tênis que custa R$130 com 12% de desconto, a parte 1. E a parte 2 é se o tênis for vendido por R$96, quantos por cento de desconto foi dado. Tá? Então, olha lá. O tênis, primeira parte, o tênis com 12% de desconto. A gente tem aqui, vamos fazer pela regra de 3, que é muito mais tranquilo de fazer, e com regra de 3 a gente consegue resolver basicamente todos os exercícios de porcentagem, tá? Então, eu tenho o tênis que custa R$130, R$130 é o valor total do tênis, então ele equivale a meu 100%. Tudo que é valor total, 100%, beleza, galera? Então aqui, x é 12%, porque foi dado 12% de desconto. Então a gente multiplica em cruz. 100x é igual a 130 vezes 12, que dá 1.560. 100 está multiplicando, passa dividindo. 1.560 dividido por 100, 15,60. Vamos pagar 15,60 no tênis que custava 130. Não! Lembra que 12% é desconto. Então a gente vai ter um desconto de 15,60. Então, R$130 menos os 15,60 que foram dados de desconto, a gente vai pagar R$114,40 nesse tênis. Tudo bem? A parte 2 do exercício falava, se eu pagar R$96, quantos por cento de desconto foi dado? Então, de novo, aqui eu faço uma tabelinha de preço e porcentagem. 130 equivale a 100%. Só que nesse valor aqui agora, eu vou colocar 34. Professor, mas aonde vem esse 34? Eu quero a porcentagem de desconto. Então, eu tenho que saber quantos reais foram dados de desconto. Se o tênis custava 130 e agora custa 96, foi dado R$34 de desconto. Então, 130 é 100%. Os 34 que foi dado de desconto é quantos por cento? X. A gente multiplica em cruz. 130 vezes x, 130x. É igual a 34 vezes 100, que é 3.400. 3.400 dividido por 130. Esse símbolozinho aqui é de aproximadamente, tá, galera? Porque nem sempre dá exato. Então, aproximadamente 26,15% de desconto. Numa questão dessa que cai no Enem, normalmente ele coloca no enunciado, determine aproximadamente a porcentagem. Então, aqui pode ser que numa questão alternativa, a alternativa correta seria aproximadamente 26. Tá? Ou senão ele pode colocar 26,15. Mas é só para mostrar para vocês que nem sempre dá exato, bonitinho, 20%, 15%. Tudo bem? Galera, obrigado mais uma aula aí. Não se esqueçam de fazer os exercícios da plataforma, que são muito importantes. A próxima aula vai ser sobre estatística. A gente vai ver moda, mediana, média, que também cai super no Enem. Todos os Enems aí estão caindo. Não deixem de assistir a próxima aula. Um abraço e até mais.